Mística Cidade de Deus, capítulo 9, do livro 4, do tomo 2, de Santa Maria de Ágreda. A viagem de Maria Santíssima de Nazaré a Belém, em companhia de seu santo esposo José e dos anjos que a assistiam. O séquito angélico de Maria e José. A sós partiram de Nazaré para Belém Maria Puríssima e o glorioso São José, como pobres e humildes peregrinos aos olhos do mundo, sem que nenhum dos mortais lhe desse maior consideração e estima do que costumam conceder à pobreza e à humildade. No entanto, ó admiráveis mistérios do Altíssimo, escondidos aos soberbos e imperscrutáveis à prudência carnal, não caminhavam sozinhos, pobres e desprezados, mas sim prósperos, ricos e magníficos. Eram o objeto mais digno do eterno Pai de seu amor imenso, o mais estimável aos seus olhos. Levavam consigo o tesouro do céu e da mesma divindade, venerados por toda a corte dos cidadãos celestes. As criaturas insensíveis reconheciam a viva e verdadeira arca do testamento, mais do que as águas do Jordão, quando cortesmente se abriram para dar franca passagem a ela e aos que a seguiam. Iam acompanhados pelos 10.000 anjos de que falei, designados por Deus para servirem ao filho e mãe durante a viagem. Iam estes esquadrões em forma humana, visível para a Divina Senhora, mas refulgentes que muitos sóis faziam-lhe escolta. Ela ia no meio de todos, mais guardada e protegida do que o leito de Salomão rodeado pelos 60 valentíssimos de Israel armados de espadas. Além destes 10.000 anjos, assistiam muitos outros que desciam e subiam aos céus, trazendo e levando mensagens entre o Eterno Pai e seu Filho unigênito, Manado e sua Mãe Santíssima. Que lindo! Lindo, lindo, lindo. Proteção dos anjos a Maria e José. Com este real aparato, invisível aos mortais, caminhavam Maria Santíssima e São José, seguros de que não lhes ofenderia os pés a pedra da tribulação, porque o Senhor mandara a seus anjos que os levassem nas mãos de sua custódia e proteção. Cumpriram esta ordem os fidelíssimos ministros, servindo como vassalos a sua grande rainha. Com admiração, louvor e gozo, viam numa pura criatura reunidas tantas perfeições, sacramentos, grandezas e tesouros da divindade, e com tal dignidade que excedia sua própria capacidade angélica. Entoavam novos cânticos ao Senhor, enquanto contemplavam o sumo Rei da Glória, repousando em seu reclinatório de ouro. A Divina Mãe era a carruagem viva e incorruptível, espiga fértil da terra prometida, que encerrava o grão vivo, rica embarcação de mercador, levando-o para nascer na casa do pão, a fim de um dia morrer na terra e ser multiplicado no céu. A viagem durou 5 dias, por causa do estado da Virgem Maria. Seu esposo conduzia-a devagar. Para a soberana rainha não houve noite nesta viagem. Em alguns dias em que caminhavam parte dela, projetavam os anjos tão grande resplendor, como se todas as luminárias do céu estivessem juntas ao meio-dia na sua maior atividade e na mais clara transparência atmosférica. Naquelas horas noturnas gozava São José desta visão angélica. Formava-se então um coro celeste, no qual a grande Senhora e seu esposo alternavam com os soberanos espíritos, admiráveis cânticos e hinos de louvor, transformando aqueles campos em novos céus. Gozou a rainha durante toda a vida da visão e fulgor de seus ministros e vassalos, mantendo com eles docíssimos colóquios interiores, vicissitudes na viagem. Com estes admiráveis favores e consolações, mesclava o Senhor algumas penalidades e incômodos que ocorriam na viagem de sua Divina Mãe, sendo muitos os viajantes que se deslocavam por causa do edito imperial,
A aglomeração nos pousos era muito penosa e incômoda para o recato e modéstia da Puríssima Virgem Mãe e seu esposo. Pobres e reservados eram menos atendidos que outros, e com isto lhes cabia maior descomodidade do que aos mais ricos. O mundo, julgando pela aparência, geralmente distribui seus favores ao revés, fazendo acepção de pessoas. Muitas vezes ouviam nossos santos peregrinos palavras ásperas nas pousadas onde chegavam cansados e de alguma eram despedidos como gente inútil e sem consideração. Outras vezes instalavam a Senhora do céu e terra num canto de vestíbulo, quando não lhe recusavam até isto. Neste caso, retirava-se com seu esposo a outros lugares mais humildes e menos aceitos pela estima do mundo, mas em qualquer lugar, por desprezível que fosse, encontravam-se acompanhados pela corte dos cidadãos do céu. Rodeavam seu supremo rei e a soberana rainha, cercando-os como de um impenetrável muro, com que o tálamo de Salomão ficava em segurança, defendido dos temores noturnos. O fidelíssimo esposo José, vendo a Senhora do céu tão bem guardada por seus exércitos angélicos, descansava e dormia, pois ela também cuidava disso para aliviá-lo da fadiga do caminho, enquanto ele repousava. Ela permanecia em colóquios com os 10.000 anjos que a assistiam. O capítulo 3 dos Cânticos. No seu livro dos Cânticos, descreveu Salomão grandes mistérios da Rainha do Céu, sob diversas metáforas e alegorias. No capítulo 3, porém, falou mais expressamente do que se passou com a Divina Mãe na gestação de seu Filho Santíssimo e desta sua viagem antes do parto. Nesta circunstância, cumpriu-se à letra tudo o que ali se diz do leito de Salomão, de sua carruagem e reclinatório de ouro, da sua guarda formada pelos fortíssimos de Israel que gozam da visão divina e tudo mais contido naquela profecia. Bastou-me começar a entendê-la nas poucas frases que deixo indicadas, para me arrebatar de admiração pelo mistério da sabedoria infinita, nestes fatos tão veneráveis para as criaturas. Quem haverá entre os mortais tão endurecido que não lhe comova o coração? Ou tão soberbo que não se confunda? Ou tão indiferente que não se admire da maravilha resultante de tão distantes e contrários extremos? Deus infinito e ao mesmo tempo verdadeiramente escondido e encerrado no tálamo virginal de uma delicada donzela, cheia de formosura e graça, inocente, pura, suave, doce, amável aos olhos de Deus e dos homens, mais do que tudo quanto o Senhor criou e jamais criará. Esta Senhora grande, possuidora do tesouro da divindade, desprezada, sofredora, desestimada e repelida pela cega ignorância e soberba mundana. Por outro lado, nos lugares mais desprezíveis, amada pela Beatíssima Trindade, afagada por suas carícias, servida pelos anjos, defendida e amparada por sua grande e vigilante custódia. Ó filhos dos homens ignorantes e insensíveis de coração, que erradas são vossas medidas e julgamentos. Como diz Davi, estimais os ricos e desprezais os pobres. Elevais os soberbos e abateis os humildes. Rejeitai os justos e aplaudi aos insensatos. Cego é o vosso ditame, errada a vossa escolha, com que acabareis frustrando os vossos próprios desejos. Ambiciosos que procurais riquezas e tesouros e vos achais pobres agarrados ao ar. Se recebesses a verdadeira arca de Deus, receberíeis muitas bênçãos divinas como o bebedom. Mas porque a desprezaste, vos sucede a muitos o mesmo castigo de Osa. Favores espirituais prodigalizados por Maria. Na diversidade das almas dos que iam e vinham, a Divina Senhora conhecia e penetrava os pensamentos mais ocultos. Via se estavam em estado de graça ou de pecado, e seus respectivos graus. De muitas sabia que eram predestinadas ou réprobas, se haviam de perseverar, cair ou levantar. Esta variedade dava-lhe motivo para heróicos atos de virtudes por uns e por outros.
Mas muitos alcançava a perseverança, para outros eficaz auxílio para sair do pecado e recuperar a graça. Por outros chorava e suplicava ao Senhor do íntimo do coração, e pelos réprobos sentia intensíssima dor de sua perdição final. Muitas vezes, mais fatigada por estas penas do que pelo cansaço da viagem, sentia certo desfalecimento no corpo. Os santos anjos, cheios de refulgente luz e beleza, a amparavam nos braços para que ela repousasse e recebesse algum alívio. Aos doentes, aflitos e necessitados, consolava, rezando e pedindo por eles ao seu Filho Santíssimo o remédio de seus sofrimentos e necessidades. Não lhes falava por causa do grande concurso de pessoas e também por seu estado de gravidez a todos visível. Esta era a retribuição que a Mãe de Misericórdia dava aos mortais, pela má hospedagem que deles recebia. Penalidades da viagem. Sendo inverno, às vezes chegavam ao pouso com muito frio entre neve e chuvas, pois não quis o Senhor que lhes faltasse esta penalidade. Para maior confusão da ingratidão humana, precisavam retirar-se aos abrigos do gado, porque melhor não lhes davam os homens. A cortesia e humanidade que faltava a estes tinham-nas os animais que se retiravam, respeitando o seu Criador e a mãe que o trazia em seu virginal seio. Bem poderia a Senhora das criaturas mandar aos ventos e ao gelo que não a ofendessem. Não o fazia, porém, para não se privar da imitação de Cristo, seu Filho Santíssimo, que já começava a sofrer antes de deixar seu virginal ventre. Estas inclemências a fatigavam um tanto, mas o solícito e fiel esposo São José cuidava muito em abrigá-la. Mas ainda o faziam os espíritos angélicos, principalmente São Miguel, que sempre permaneceu ao lado direito de sua rainha, sem deixá-la nem um instante. Frequentemente a servia, levando-a nos braços quando ela estava cansada. Quando era vontade do Senhor, a resguardava das intempéries e prestava outros obséquios à Divina Senhora e ao bendito fruto do seu ventre, Jesus. Chegada a Belém, não encontram repousada. Com a alternada vicissitude destes prodígios chegaram nossos peregrinos, Maria Santíssima e José, à cidade de Belém, no 5º dia de viagem. Eram 4 da tarde, num sábado, no solstício de inverno, quando àquela hora já se põe o sol e se aproxima a noite. Entraram na cidade procurando pousada, percorreram muitas ruas não só pelas estalagens, mas também em casas de conhecidos e de parentes mais próximos. Ninguém os recebeu, e por muitos foram despedidos com grosseria e desprezo. Prosseguiram a honestíssima rainha e seu esposo, batendo de casa em casa e de porta em porta entre o tumulto da multidão. Não ignorava a senhora que os corações e as casas dos homens estariam fechados para eles. Não obstante, por obedecer a São José, quis sofrer aquele vexame. Para seu recato, estado e idade, o sacrifício daquela andança foi mais penoso do que não encontrar hospedagem. Passando pela casa do registro público, inscreveram-se, pagaram o fisco e a moeda do tributo real, e assim ficaram livres desta preocupação e de precisar voltar ao registro. Prosseguiram então em busca de pouso, e havendo procurado em mais de 50 casas, em nenhuma foram acolhidos. Admiravam-se os espíritos angélicos dos altíssimos mistérios do Senhor, da paciência e mansidão de sua Virgem Mãe e da insensível dureza dos homens. Nesta admirável, bendiziam ao Altíssimo em suas obras e ocultos desígnios que desde aquele dia exaltava tanta glória à humildade e pobreza desprezadas pelos mortais. Dirigem-se para a gruta. Eram 9 da noite quando o fidelíssimo José, cheio de amargura, em íntima dor, voltou-se para a prudentíssima esposa e lhe disse: Minha docíssima senhora, meu coração desfalece de dor vendo que não vos posso acomodar, não só como vós mereceis e meu afeto deseja, mas nem com o abrigo e descanso que raras vezes ou nunca se recusa ainda ao mais pobre e desprezado do mundo. Sem dúvida, há mistério nesta permissão do céu, que não se movam os corações dos homens para nos receberem em suas casas.
Lembro-me, Senhora, que fora dos muros da cidade existe uma gruta que costumava de servir de albergue aos pastores e seu gado. Vamos até lá, e se por felicidade estiver desocupada, tereis algum amparo do céu quando nos falta o da terra. Respondeu-lhe a prudentíssima Virgem: Meu esposo e Senhor, não se aflija vosso piedosíssimo coração, por não se realizarem os ardentíssimos desejos de vosso afeto pelo Senhor. Já que o tenho em minhas entranhas, suplico-vos por seu amor que lhe agradeçamos suas disposições. O lugar de que me falais será muito de acordo com o meu desejo. Mudem-se vossas lágrimas em alegria, pelo amor e posse da pobreza, que é o rico e inestimável tesouro de meu Filho Santíssimo. Ele vem dos céus procurá-lo. Preparemo-lo com júbilo da alma, pois a minha não tem outro consolo e o mesmo possa eu receber de vós. Vamos contentes onde o Senhor nos conduz. Os anjos encaminharam os divinos esposos para lá, servindo-lhes de luminosas tochas, e chegando à gruta encontraram-na desocupada. Cheios de celestial consolo, louvaram ao Senhor por este benefício, e aconteceu o que direi no capítulo seguinte. Doutrina que me deu a Rainha do Céu, Maria Santíssima. Minha caríssima filha, se teu coração é sensível e dócil ao Senhor, os mistérios divinos que entendeste e descreveste serão capazes de despertar em ti doces e amorosos afetos pelo autor de tantas maravilhas. Por amor dele, quero que desde hoje faças novo e grande apreço em te veres esquecida e desprezada pelo mundo. Dize-me, amiga, se em troca deste esquecimento e menosprezo aceito de boa vontade, Deus inclina para ti o olhar e a força de seu amor suavíssimo, porque não comprarás tão barato que é de preço infinito? Que te darão os homens quando mais te estimarem e aplaudirem? E que perderás por desprezá-los? Tudo deles é mentira, é vaidade. Não é uma sombra fugaz que se desvanece entre as mãos dos que lutam para apanhá-la? Quando tudo tivesse nas tuas, nada farias em desprezá-lo. Considera bem, quanto menos farás em recusá-lo para ganhar o amor de Deus, o meu e o de seus anjos. De coração renuncia a tudo, caríssima. Se o mundo não te desprezar, tanto como deves desejar, despreza-o tu a ele. Permanece livre, desembaraçada e solitária para gozar da companhia do sumo bem, receber com plenitude os felicíssimos efeitos de seu amor e poder corresponder-lhe com liberdade. O caminho direto para Deus, meu Filho Santíssimo, é tão fiel amante das almas que me constituiu mestra e modelo vivo para lhes ensinar o amor da humildade e o eficaz desprezo da vaidade soberba. Foi também permissão sua que para si, Deus e homem, e para mim, sua serva e mãe, faltasse abrigo e acolhimento entre os homens. Queria, por este desamparo, dar motivo para que depois as almas amantes e afetuosas lhe oferecessem hospedagem, e assim se visse obrigado, por tal fineza, a vir permanecer com elas. Também procurou soledade e pobreza, não porque tivesse necessidade destes meios para praticar as virtudes em grau perfeitíssimo, mas sim para ensinar aos mortais que este é o caminho mais curto e seguro para chegar às alturas do amor divino e união com Deus. A imitação de Cristo e Maria. Bem sabes, caríssima, que és incessantemente instruída e admoestada com a luz do alto, para, esquecendo a terra e as coisas visíveis, te cingires de fortaleza, a fim de me imitar, copiando conforme tuas forças os atos e virtudes que de minha vida eu te manifesto. Essa é a primeira finalidade da ciência que recebes para escrevê-la. Teres em mim um modelo, e dele te valeres para ordenar tua vida e obras do modo como eu imitava as de meu docíssimo filho. O temor que este preceito te causou, por imaginá-lo superior às tuas forças, deves moderá-lo e cobrar ânimo, como o que diz o meu Filho Santíssimo pelo evangelista São Mateus. Sede perfeitos, como é perfeito vosso Pai Celestial. Esta vontade do Altíssimo, proposta à sua Igreja Santa, não é impossível a seus filhos, se de sua parte se dispõe
a ninguém negará a graça de alcançar a semelhança com o Pai Celestial, porque isso lhes foi merecido por meu Filho Santíssimo. O ingrato esquecimento, porém, e desprezo que os homens fazem de sua redenção é o que lhes impede conseguir eficazmente seus frutos. Zelo por si mesmo e pelo próximo. De ti, particularmente, minha filha, quero esta perfeição e convido-te para ela, por meio da suave lei do amor, ao qual encaminho minha doutrina. Pondera com a divina luz a obrigação que te confio e trabalha para corresponder a ela com prudência de filha solícita e fiel. Não te embarace em nenhuma dificuldade e trabalho e nem omitas virtude ou ato de perfeição por árduo que seja. Nem te deves contentar em solicitar a própria salvação e amizade com Deus. Se quiseres ser perfeita a minha imitação e praticar o que ensina o Evangelho, deves procurar a salvação de outras almas e a exaltação do santo nome de meu Filho. Em suas mãos poderosas, ser instrumento para coisas grandes e de seu maior agrado e glória. Capítulo 10. Cristo nasce da Virgem Maria, em Belém da Judéia. Capítulo 10. Da mística cidade de Deus, do livro 4, que está presente no tomo 2. Cristo nasce da Virgem Maria, em Belém da Judéia. A gruta, primeiro templo de Cristo na terra. O palácio que o Supremo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores tinha preparado para hospedar no mundo seu eterno Filho feito homem para o bem dos homens, era mais pobre e humilde, choupano ou gruta ou caverna. Ali Maria e José se retiraram despedidos das hospedarias e da natural piedade dos mesmos homens, como ficou descrito no capítulo passado. Era este lugar tão desprezível que, estando na cidade de Belém repleta de forasteiros e com insuficiente alojamento, ninguém se dignou procurá-lo e muito menos nele se abrigar. Realmente, ele só convinha e ficava bem aos mestres da humildade e pobreza, Cristo, nosso bem, e sua Mãe Puríssima. Através dos acontecimentos, reservou para eles a sabedoria do Eterno Pai. Ornado com a desnudez, solidão e pobreza, consagrou o primeiro templo da luz e casa do verdadeiro sol de justiça. Para os retos de coração nasceria da cândida aurora Maria, no meio das trevas da noite, símbolo do pecado que cobria o mundo todo. Maria e José agradecem a Deus. Entraram então Maria Santíssima e José neste alojamento tão desprezível com o resplendor dos 10.000 anjos que os acompanhavam. Puderam facilmente ver que era muito pobre e desocupado como desejavam. Com grande consolação e lágrimas de alegria, os dois santos peregrinos ajoelharam-se, louvando grandemente o Senhor e dando-lhe graças por este benefício, que não ignoraram, era disposto pelos ocultos desígnios e mistérios da eterna sabedoria. Este grande mistério foi mais compreendido pela divina princesa Maria, pois ao santificar com seus pés aquela felicíssima choupaninha, sentiu grande júbilo interior que a elevou e vivificou toda. Pediu ao Senhor recompensasse generosamente a todos os moradores da cidade, que despedindo-a de suas casas lhe proporcionaram tanto bem como naquela humilde cabana a esperava. Era formada de pedras naturais e toscas sem nenhum acabamento, de tal modo que os homens julgaram-na conveniente apenas para estábulo de animais. O Eterno Pai, entretanto, a destinara para abrigo e morada de seu próprio Filho. Os anjos montam guarda real. Os espíritos angélicos que guardavam sua rainha e senhora ordenaram-se na forma de esquadrões, como fazendo guarda ao palácio real. Na forma corpórea humana em que vinham, eram vistos também pelo esposo José. Era conveniente que naquela ocasião, para aliviar sua pena, ele gozasse desse favor. Vendo tão adornado e aformoseado com as riquezas do céu, aquele pobre alojamento, além de se consolar, seu coração devia ser elevado para os acontecimentos que o Senhor preparava para aquela noite, em tão abjeto lugar.
A grande rainha, imperatriz do céu, já informada do mistério que se realizaria, resolveu limpar com suas próprias mãos aquela gruta, que logo serviria de trono real e sagrado propiciatório. Queria que não faltasse a ela aquele exercício de humildade, e nem a seu filho unigênito culto e reverência em tal ocasião era possível oferecer-lhe como adorno de seu templo. Maria e José e os anjos limpam a gruta. O santo esposo José, atento à majestade de sua divina esposa, que ela parecia esquecer por amor da humildade, suplicou-lhe que não se encarregasse daquele ofício que a ele pertencia. Adiantando-se, começou a limpar o chão e os cantos da gruta, ainda que nem por isso deixou de o acompanhar a humilde senhora. Estando os santos anjos em forma humana visível, pareceu, a nosso modo de entender, que ficaram envergonhados de não participar daquela tão devota porfia de humildade e imediatamente, em santa competição, que legal, ajudaram, ou para melhor dizer, em brevíssimo tempo limparam toda a gruta, deixando-a em ordem cheia de fragrância. São José acendeu fogo com o dispositivo que para isso trazia, e porque estava muito frio, aproximaram-se dele para se aquecer um pouco. Com incomparável alegria espiritual cearam do pobre farnel que levaram. A rainha do céu e terra nada teria comido, se não fosse para obedecer a São José, pois aproximando-se o divino parto, achava-se tão absorta no mistério. Êxtase de São José. Depois de comer, deram graças ao Senhor, como costumavam, e ficaram por momentos conversando sobre os mistérios do Verbo encarnado. Sentindo a prudentíssima Virgem que se aproximava o feliz momento do nascimento, rogou ao seu esposo José que se recolhesse para dormir e descansar um pouco, pois a noite já ia bastante adiantada. Obedeceu o santo homem a sua esposa, pedindo-lhe que fizesse o mesmo. Para tanto, com as roupas que traziam, arrumou a manjedoura bastante ampla, que se encontrava no chão da gruta, e serviu aos animais que lá se recolhiam. Deixando Maria Santíssima acomodada nesse leito, retirou-se São José para um canto da choupana, onde se pôs em oração absorta no mistério. Êxtase de São José. Depois de comer, deram graças ao Senhor, como costumavam, e ficaram por momentos conversando sobre os mistérios do Verbo encarnado. Sentindo a prudentíssima Virgem que se aproximava o feliz momento do nascimento, rogou ao seu esposo José que se recolhesse para dormir e descansar um pouco, pois a noite já ia bastante adiantada. Obedeceu o santo homem a sua esposa, pedindo-lhe que fizesse o mesmo. Para tanto, com as roupas que traziam, arrumou a manjedoura bastante ampla, que se encontrava no chão da gruta, e serviu aos animais que lá se recolhiam. Deixando Maria Santíssima acomodada nesse leito, retirou-se São José para um canto da choupana, onde se pôs em oração. Foi logo visitado pelo Divino Espírito Santo e arrebatado por uma força extraordinária e suavíssima. Elevado em altíssimo êxtase, foi-lhe mostrado tudo o que naquela noite aconteceu na ditosa gruta, e só voltou aos seus sentidos quando o chamou a divina esposa. Este foi o sono de São José ali na gruta, o mais sublime e feliz do que Adão no paraíso. Êxtase de Maria Santíssima. No lugar onde se encontrava foi a rainha das criaturas movida por intensa atração do Altíssimo, com eficaz e doce transformação que a elevou acima de toda a criação. Sentindo novos efeitos do poder divino, entrou num dos êxtases mais raros e admiráveis de sua vida santíssima. Gradualmente foi sendo elevada do chão pelo Altíssimo, com as luzes e disposições que noutras ocasiões descrevi, para chegar à clara visão da divindade. Assim preparada, se lhe correu a cortina, e viu intuitivamente o próprio Deus, com tanta glória e plenitude de ciência que todo o entendimento angélico e humano não pode explicar nem adequadamente compreender.
Foi-lhe renovada a notícia dos mistérios da divindade e humanidade santíssima de seu Filho, que recebera em outras visões, e novamente lhe foram manifestados outros segredos encerrados no inexausto arquivo do peito divino. Não tenho suficientes e adequados termos para manifestar o que destes sacramentos conheci na luz divina. Sua abundância e riqueza me tornam pobre de razões. Precedentes do nascimento de Cristo. Declarou o Altíssimo à sua Virgem Mãe que chegara o momento de deixar seu virginal seio e aparecer no mundo, e o modo como isso seria realizado. Conheceu a prudentíssima Senhora nesta visão as razões e fins altíssimos de tão admiráveis obras, tanto da parte do Senhor como do que se referia às criaturas, para as quais se ordenavam. Prostrou-se ante o trono real da divindade, dando-lhe a glória, a magnificência, a ação de graças e louvores que ela e todas as criaturas deviam a Deus, por misericórdia e dignação tão inefáveis de seu imenso amor. Ao mesmo tempo pediu nova luz e graça, que dignamente servir e educar o verbo humanado que receberia nos braços e alimentaria com seu virginal leite. Fez a Divina Mãe esta súplica com profundíssima humildade, como quem entendia a grandeza de tão novo sacramento. Criar e tratar como mãe a Deus feito homem. Julgava-se indigna de tal ofício, para cujo cumprimento seriam insuficientes os supremos serafins. Prudente e humildemente o pensava e pesava a mãe da sabedoria, e porque se humilhou até o pó, e se aniquilou na presença do Altíssimo, foi por ele elevada e confirmada no título de sua mãe. Ordenou-lhe que, como legítima e verdadeira mãe, exercitasse esse ofício e ministério, que o tratasse como a um filho do eterno Pai e juntamente filho seu de suas entranhas. Tudo isto pôde ser confiado a tal mãe, mas não posso explicar com palavras. Nascimento de Cristo. Esteve Maria Santíssima neste rapto e visão beatífica mais de 1 hora imediata a seu divino parto. Ao mesmo tempo que dele voltava, percebeu e viu que o corpo do menino Deus movia-se em seu seio virginal, para deixar aquele sagrado tálamo onde permanecera 9 meses. Este movimento do menino não produziu nenhuma dor à Virgem Mãe, como acontece a demais filhas de Adão e Eva em seus partos. Pelo contrário, transportou-a de júbilo incomparável, causando em sua alma e virginal corpo efeitos tão divinos e elevados que ultrapassam a qualquer pensamento criado. Corporalmente, tornou-se tão espiritualizada, formosa e refulgente que não parecia criatura humana e terrena. O rosto desplendia raios de luz como belíssimo e rosado sol, sua expressão era grave, de admirável majestade e inflamado de ardente amor. Estava ajoelhada na manjedoura, os olhos elevados para o céu, as mãos juntas sobre o peito, o espírito absorto na divindade, toda deificada. Nesta posição, no termo de seu êxtase, e a eminentíssima Senhora deu ao mundo unigênito do Pai e seu, nosso Salvador Jesus, Deus e homem verdadeiro. Era meia-noite de um domingo do ano 5199, desde a criação do mundo, como ensina a Igreja Romana. Este cômputo é certo e verdadeiro, conforme me foi declarado. Outras circunstâncias e particularidades deste diviníssimo parto. Todos os fiéis podem supô-la miraculosas, como não tiveram outras testemunhas além da Rainha do Céu e dos anjos. Não se podem conhecer todas em particular, salvo aos que Deus mesmo revelou à sua Igreja em comum,
ou a determinadas pessoas por diversos modos. Estas revelações diferem um pouco entre si. O assunto é altíssimo e em tudo venerável, por isto expus aos superiores que me governam o que conheci sobre estes mistérios para os escrever. Ordenou-me então a obediência que os consultasse novamente na divina luz e pedisse à Imperatriz do Céu, minha mãe mestra, e aos santos anjos que me assistem esclarecessem algumas dúvidas que me ocorreram sobre pormenores que convinham ser explicados para mais clara exposição do parto sacratíssimo de Maria, mãe de nosso Senhor Jesus Redentor. Tendo eu essa ordem, foi-me declarado que o nascimento sucedeu na forma seguinte. Pormenores do nascimento de Cristo. Ao terminar o rapto e visão beatífica da mãe sobre virgem, sempre virgem, que descrevi, dela nasceu o sol de justiça, o Filho do Eterno Pai e seu limpo, belíssimo, refulgente e puro, deixando sua pureza virginal íntegra, mas divinizada e consagrada. Não dividiu, mas atravessou o virginal claustro como os raios do sol que, sem quebrar vidraça de cristal, penetra e deixa-a mais bela e luminosa. Antes de explicar o modo miraculoso como isso se deu, digo que o menino nasceu só e puro, sem aquela membrana chamada secundina e na qual comumente nascem enredados as outras crianças, tendo estado envolvidos nela dentro do seio materno. Não me detenho em declarar a causa de onde pôde originar-se o erro de se dizer o contrário. Basta saber e supor que na geração do Verbo humanado e em seu nascimento, o poder do Altíssimo tomou da natureza só aquilo que pertencia à realidade e essência da geração humana, para que o Verbo, feito homem verdadeiro, verdadeiramente fosse concebido, gerado e nascido como filho da substância de sua mãe sempre virgem. As demais condições que não são essenciais, mas tão somente acidentais à geração e nascimento e são consequência da culpa original ou atual, devem ser afastadas de Cristo nosso Senhor e de sua Mãe Santíssima. Outras muitas particularidades que não atingem a substância da geração e nascimento, e mesmo quanto à natureza, contêm alguma impureza e superfluidade, não eram necessárias para que a Rainha do Céu fosse verdadeira mãe e Cristo, nosso Senhor, fosse dela nascido. Aqueles efeitos, quer do pecado, quer da natureza, não eram necessários para a realidade da humanidade santíssima e de seu ofício de Redentor e Mestre. O que não foi necessário para estes fins não se deve atribuir a Cristo e a sua Mãe Santíssima, considerando-se ainda que esta falta redunda na maior excelência de ambos. Os milagres que para isso teriam sido necessários não devem ser regateados ao autor da natureza e da graça, e à sua digna mãe preparada, adornada e sempre favorecida e aformoseada. Em todos os tempos, a divina destra a enriqueceu de graças e dons, e seu poder nela operou tudo quanto foi possível uma criatura receber. A virginal integridade de Maria. Conforme a esta verdade, não fica derrogada a qualidade de verdadeira mãe, o ser virgem ao conceber por obra do Espírito Santo e o dar à luz permanecendo sempre virgem. Ainda que sem culpa, poderia ter perdido este privilégio da natureza. Ficaria faltando à Divina Mãe essa tão rara e singular excelência que o poder de seu filho lhe quis outorgar. Também pudera nascer o menino Deus com aquela túnica ou membrana dos demais, mas como isso não era necessário para nascer filho de sua verdadeira mãe, não quis extraí-la do seu seio virginal e materno. Este parto não esteve também sujeito a outras condições de menos pureza que atingem os demais no modo comum de nascer. Não era justo que o Verbo manado passasse pelas leis comuns dos filhos de Adão, já que nasceu milagrosamente e era coerente que fosse privilegiado e livre de tudo que pudesse ser matéria de corrupção e menos pureza. Aquela túnica secundina não deveria se corromper por ter estado em contato direto com seu corpo santíssimo e por ser parte do sangue e substância materna. Guardá-la e conservá-la não era conveniente.
nem era receber os privilégios dos dotes da glória para sair do corpo da mãe, do mesmo modo que saiu o corpo do seu Filho Santíssimo, como logo direi. O milagre que seria preciso para conservar essa membrana sagrada fora do seio da mãe foi melhor operado permanecendo nele. O corpo glorioso no menino Deus. Nasceu, pois, o menino Deus do tálamo virginal. Só que em qualquer outra coisa material e corporal glorioso e transfigurado. Só, sem qualquer outra coisa corporal, material, glorioso e transfigurado. A sabedoria infinita ordenou que a glória da alma santíssima se comunicasse ao corpo do menino Deus no momento de nascer, participando dos dotes da glória, como aconteceu mais tarde no Tabor, na presença dos 3 apóstolos. Não teria sido necessário este prodígio para atravessar o claustro materno, deixando-o ileso em sua virginal integridade. Sem estes dotes, poderia Deus fazer outros milagres para o menino nascer deixando virgem mãe. Assim o dizem os santos que não conheceram outro mistério. Foi vontade divina, porém, que a Beatíssima Mãe visse pela primeira vez o seu Filho Homem-Deus com um corpo glorioso para 2 fins. Primeiro, para que a visão daquele objeto divino despertasse na prudente mãe a altíssima reverência com que devia tratar seu filho, Deus e homem verdadeiro. Não obstante já ter sido instruída nisso, ordenou o Senhor que por esse meio sensível lhe fosse infundida nova graça, correspondente à experiência que recebia da divina excelência, majestade e grandeza de seu docíssimo Filho. A segunda finalidade dessa maravilha foi para compensar a fidelidade e santidade da Divina Mãe. Seus puríssimos e castíssimos olhos, por amor de seu Filho Santíssimo, se haviam fechado para tudo que era terrestre. Mereciam vê-lo logo ao nascer, com tanta glória, recebendo aquele gozo e prêmio de sua lealdade e delicadeza. Primeiro colóquio entre filho e mãe. O sagrado evangelista São Lucas diz que a Virgem Mãe, havendo dado à luz ao seu filho primogênito, o envolveu em panos e o reclinou num presépio. Não declara quem o colocou em suas mãos, porque isso não pertencia ao seu intento. Foram ministros destes gestos 2 príncipes soberanos, São Miguel e São Gabriel. Assistindo ao mistério em forma corpórea, no momento em que o Verbo manado transpôs o claustro materno e veio à luz, em devida distância, o receberam em suas mãos com incomparável reverência. Em seguida, no modo como o sacerdote mostra ao povo a sagrada hóstia para que a adorem, os 2 celestiais ministros apresentaram os olhos da Divina Mãe, o seu Filho glorioso e refulgente. Tudo se passou em breves instantes. No momento em que os santos anjos apresentaram o menino Deus à sua mãe, olharam-se filho e mãe, ferindo ela o coração do doce menino, e ficando ao mesmo tempo transformada nele. Das mãos dos santos anjos, disse o príncipe celestial à sua feliz mãe: Mãe, assemelha-te a mim. Pelo ser humano que me deste, quero desde hoje dar-te outro ser de graça, mais elevado, que sendo de pura criatura assemelhe-se por imitação perfeita ao meu que sou Deus e homem. Respondeu a prudentíssima mãe: Atraí-me após ti e correremos ao odor de teus perfumes. Aqui se cumpriram muitos dos ocultos mistérios dos cânticos. Entre o menino Deus e sua Virgem Mãe se passaram muitos dos divinos diálogos ali referidos, como: meu amado é para mim, eu sou para ele, e ele se volta para mim. Ó, como és formosa, minha amiga, teus olhos são como os da pomba, ó, como és belo, meu dileto. Outros muitos sacramentos então se realizaram, mas para referi-los seria necessário alongar este capítulo mais do que é necessário. Diálogo com o Eterno Pai. Ao mesmo tempo que ouvi as palavras de seu Filho diletíssimo, foram a Maria Santíssima revelados os atos interiores da alma santíssima unida à divindade, para que, imitando-os, se assemelhasse a ele. Esta graça foi a maior que a fidelíssima e ditosa mãe recebeu de seu Filho, homem e Deus verdadeiro.
não só por ter sido contínua durante toda a vida dele, mas também porque foi modelo vivo por onde ela copiou a sua, com a maior semelhança possível de uma pura criatura e Cristo, homem Deus verdadeiro. Sentiu a Divina Senhora a presença da Santíssima Trindade e ouviu a voz do Eterno Pai dizendo: Este é meu Filho amado, de quem recebo grande agrado e complacência. A prudentíssima Mãe, toda divinizada, entre tão sublimes sacramentos, respondeu: Eterno Pai, Deus Altíssimo, Senhor e Criador do Universo, dai-me novamente vossa bênção e permissão para que com ela receber em meus braços o desejado das nações e ensinai-me a cumprir vossa divina vontade no ministério de mãe, ainda que indigna, e de escrava fiel. Ouvi uma voz que lhe dizia: recebe a teu unigênito filho, imita-o, cria-o e lembra-mo que mo has de sacrificar quando eu te pedir. Alimenta-o como mãe e venera-o como a teu verdadeiro Deus. Respondeu a Divina Mãe: aqui está a obra de vossas divinas mãos. Adornai-me como vossa divina graça, para que vosso Filho e meu Deus me aceite por sua escrava. Dai-me a suficiência de vosso grande poder, a fim de que eu acerte em seu serviço. Não seja ousadia que a humilde criatura tenha em suas mãos e alimente com seu leite o seu próprio Senhor e Criador? Oração de Maria. Terminados estes colóquios tão divinos, cheios de mistérios, o menino Deus interrompeu o milagre. Ou voltou a continuar aquele que suspendia os dotes da glória de seu corpo santíssimo, ficando represado só na alma, e se mostrou sem eles, em seu ser natural e passível. Sua Mãe Puríssima, com profunda humildade e reverência, o adorou, na posição de joelhos como ela estava, e o recebeu nas mãos dos santos anjos. Tendo-o nas suas mãos, disse: Docíssimo amor meu, luz de meus olhos, vida de minha alma, sede bem-vindo ao mundo, sol de justiça, para desterrar as trevas do pecado e da morte. Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, redimi a vossos servos, e toda a carne seja quem lhe traz a salvação. Recebei vossa escrava para vosso obséquio e supri minha insuficiência para vos servir. Fazei-me, filho meu, tal como quereis que eu seja para vós. Em seguida ofereceu a prudentíssima Mãe seu unigênito ao Eterno Pai, dizendo: Altíssimo Criador de todo o universo, aqui está o altar e o sacrifício aceitável a vossos olhos. Desde agora, Senhor meu, olhai a raça humana com misericórdia, e quando merecermos vossa indignação, aplacai-vos do vosso Filho e meu. Descanse a justiça e exalte-se vossa misericórdia, pois para tanto vestiu o Verbo divino a semelhança da carne do pecado, e se fez irmão dos mortais e pecadores. Por este título conheço-os, por meus filhos, e do fundo do coração vos peço por eles. Vós, Senhor poderoso, me fizeste sem o merecer, Mãe do vosso unigênito, pois esta dignidade ultrapassa todos os merecimentos das criaturas. De certo modo, porém, devo aos homens a causa de minha incomparável felicidade, pois é para eles que sou mãe do Verbo humanado, passível e redentor de todos. Não lhes recusareis meu amor, cuidado e solicitude por sua salvação. Recebei, eterno Deus, meus desejos e súplicas, para o que é de vosso mesmo agrado e vontade. Convite de Maria aos homens. Dirigiu-se também a Mãe da Misericórdia a todos os mortais, dizendo-lhes: Consolem-se os aflitos, alegrem-se os tristes, ergam-se os caídos, tranquilizem-se os angustiados, ressuscitem os mortos, gozem os justos, alegrem-se os santos, recebam novo júbilo os espíritos celestiais. Confortem-se os profetas e patriarcas do limbo, e todas as gerações louvem e exaltem ao Senhor, que renovou suas maravilhas. Vinde, vinde, pobres. Chegai sem temor, pequenos, pois em minhas mãos está transformado em manso cordeiro, aquele que é chamado leão, o poderoso, fraco e o invencível entregue. Vinde a vida, aproximai-vos da salvação e do repouso eterno, que para todos o tenho.
ser-vos-á dado gratuitamente, sem ciúmes. Não sejais duros e insensíveis de coração, filhos dos homens. E vós, doce bem de minha alma, permite receber de vós aquele ósculo desejado por todas as criaturas. Com isto, a felicíssima mãe aplicou seus divinos e castíssimos lábios ao menino Deus, que, como seu filho verdadeiro, esperava essas ternas e amorosas carícias. Adoração e cântico dos anjos. Seus braços serviram de altar e sacrário, onde os 10.000 anjos, em forma humana, adoravam seu Criador feito homem. Como a Santíssima Trindade assistia, por especial modo, ao nascimento do Verbo encarnado, ficou o céu como que deserto de seus moradores. Toda aquela corte invisível transladou-a à feliz gruta de Belém e também adorou a seu Criador, vestido de novo e peregrino traje. Em seu louvor entoaram os anjos aquele novo cântico: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Com doce e sonora harmonia o repetiam, admirados com a realização de tantos prodígios e com indizível prudência, graça, humildade e beleza de uma tenra jovem de 15 anos, depositária e digna ministra de tais e tantos sacramentos. A adoração de São José. Já era tempo que a prudentíssima e advertida senhora chamasse o seu fidelíssimo esposo José. Como acima disse, encontrava-se em divino êxtase, onde conheceu por revelação todos os mistérios do sagrado parto naquela noite celebrados. Convinha, todavia, que também com sentidos corporais visse, tratasse e adorasse e reverenciasse o Verbo manado, antes que qualquer outro mortal. Entre todos, ele era o único escolhido para fiel dispenseiro de tão alto sacramento. Mediante vontade de sua divina esposa, voltou do êxtase e, restituído a seus sentidos, foi o primeiro que viu o menino Deus nos braços de sua Virgem Mãe, reclinado em seu sagrado regaço. Ali o adorou com lágrimas e profundíssima humildade. Beijou-lhe os pés com tal gozo e admiração que teria perdido a vida se a virtude divina não a conservara. Perderia também os sentidos se naquela ocasião não fora necessário usar deles. Depois que São José adorou o menino, a prudentíssima mãe pediu licença a seu filho para se assentar, pois até aquele momento estivera de joelhos, dando-lhe São José as faixas e panos que trouxeram, envolveu-o e com a incomparável reverência, a devoção e alinho. Assim, envolto em panos e faixas, com divina sabedoria, a mãe o deitou no presépio, como diz o evangelista São Lucas. Sobre uma pedra arrumou algumas palhas e capim para acomodar o Deus-homem no primeiro leito que ele teve na terra, fora dos braços de sua mãe. Por vontade divina, ocorreu logo daqueles campos um boi que entrou no estábulo e se reuniu ao jumentinho que a rainha havia trazido. Ela lhes ordenou que, no modo que pudessem, com reverência, reconhecessem e adorassem ao seu Criador. Obedeceram os humildes animais, prostraram-se diante do menino, e com o seu bafejar, com seu bafo, deram-lhe o calor e obséquio que os homens lhe recusaram. Deste modo, Deus feito homem foi visto envolto em panos, reclinado num presépio entre dois animais. Cumpriu-se milagrosamente a profecia, que o boi conheceu seu dono, e o jumento o presépio de seu senhor. Israel, porém, não o conheceu, nem seu povo teve inteligência. Doutrina da Rainha do Céu, Maria Santíssima. Frutos da meditação do presépio. Minha filha, se os mortais tivessem um coração livre e são juízo para considerar dignamente este grande sacramento de piedade que o Altíssimo operou por eles, sua lembrança teria força para reduzi-los ao caminho da vida e rendê-los ao amor de seu Criador e Redentor. Sendo os homens capazes de razão, se dela usassem com dignidade e liberdade que devem, quem seria tão insensível e endurecido para não se enternecer à vista de um seu Deus humanado e humilhado?
nascendo pobre, desprezado, desconhecido num presépio entre animais irracionais, abrigado apenas pela mãe pobre e repelida pela astuta arrogância do mundo. Na presença de tão alta sabedoria e mistério, quem se atrever a amar a vaidade soberba que o Criador do céu e terra condena com o seu exemplo? Tampouco poderá aborrecer a humildade, pobreza e despojamento que o mesmo Senhor amou e escolheu para si, ensinando o verdadeiro caminho da eterna vida. Poucos são os que se detêm a considerar esta verdade exemplo. Por causa desta feia ingratidão, também são poucos os que recebem o fruto de tão grandes sacramentos. A comunhão faz Cristo nascer na alma. Se a dignação de meu filho se mostrou tão liberal contigo, na ciência e luz tão clara que te deu sobre estes admiráveis benefícios feitos à linhagem humana, considera bem caríssima como deves aproveitar a luz que recebes. Para bem corresponderes a tais graças, exorto-te novamente a esquecer e perder de vista todas as coisas da terra. Não aceites no mundo senão o que pode te afastar e esconder dele e de seus moradores. Com um coração vazio de qualquer afeição terrestre, dispõe-te para nele celebrar os mistérios da pobreza, humildade e amor de teu Deus encarnado. No meu exemplo, aprende a reverência, temor e respeito com que deves tratá-lo, conforme eu fazia quando tinha em meus braços. Praticarás esta doutrina quando o receberes em teu peito no venerável sacramento da Eucaristia, que contém o mesmo Deus e homem verdadeiro que de mim nasceu. Neste sacramento o recebes e o tens tão próximo e dentro de ti com a mesma realidade com que eu o tinha e tratava, embora por outro modo. Imitação de Cristo. Nesta reverência e temor santo quero que ponhas todo o cuidado. Adverte também que, entrando o sacramento em teu peito, te fala o mesmo que disse a mim naquelas palavras. Assemelha-te a mim, conforme escreveste, descer do céu à terra, nascer em pobreza e humildade, nela viver e morrer com tão raro exemplo de desprezo pelo mundo e seus enganos, dar-te conhecimento destas obras, distinguindo-te de tão elevada e profunda inteligência. Tudo isto há de ser para ti uma pregação viva que deves ouvir com íntima atenção de tua alma e gravar em teu coração com discernimento. Faz pessoais os benefícios comuns. Entende que meu Senhor e Filho Santíssimo quer que os agradeças e recebas, como se por ti somente tivesse descido do céu, para te redimir e realizar todas as maravilhas e doutrina que deixou em sua santa Igreja. Amém.